através daquilo que eu tenho para falar, Deus. Que não vem de mim, Pai. Que todo o ego, que tudo aquilo que não te agrada, Deus, que isso tudo seja deixado de lado, Deus, seja jogado, Deus, para que a Tua palavra, o Teu nome, seja glorificado através da mensagem, Paizinho. Obrigada por esta oportunidade e que o Senhor esteja com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje nós estamos celebrando o Dia Internacional da Mulher. Então, essa é uma data que ela surgiu a partir de movimentos sociais e movimentos trabalhistas, políticos também, que eram movimentos que lutavam por condições melhores de vida, de trabalho e os direitos para as mulheres. Isso no século XIX, no final do século XIX, início do século XX. Então, é um período em que é o período da Revolução Industrial. Então, é um período em que muitas mulheres exerciam trabalhos e jornadas de trabalhos extensivas. Só que não eram só trabalhos nas fábricas. Elas tinham também as suas atividades dentro de casa. Então, você imagina que, naquele tempo, lá atrás, hoje nós temos as mobilidades, nós temos as coisas, a modernidade. E é, entre aspas, mais fácil, mas, mesmo assim, nós sabemos que mulheres trabalham muito. E essas mulheres desse tempo estavam vivendo essas situações. Além de situações de problemas, a própria condição mesmo do trabalho, eram trabalhos perigosos. Então, foi um movimento que surgiu para buscar esses direitos, para buscar uma posição melhor para a mulher e uma igualdade. Como o pastor mencionou hoje de manhã, a palavra ela é muito clara. A mulher ela foi criada por igual. Ela e o homem estão iguais. Cada um tem o seu determinado papel, mas nós somos diante de Deus, nós somos iguais. E isso dentro da igreja. É uma data também que, muito além da comemoração, ela nos traz uma reflexão sobre qual é o papel da mulher na sociedade e na igreja. Nós sabemos que existiram mulheres dentro da igreja no passado que fizeram parte, fizeram o seu papel, fizeram além do seu papel. Né? Hoje mesmo a gente pode ver aqui a igreja, em muitas igrejas, boa parte do trabalho, entre aspas, de novo, mais braçal, ele é feito por mulheres. Né? Então, é algo que me chama muito a atenção. E não falando numa bandeira e tudo mais. É algo que me chama a atenção porque a Bíblia já nos mostra isso. Jesus valorizou muito as mulheres. Deus valorizou as mulheres. Nós temos exemplos de mulheres na Bíblia que foram usadas por Deus em momentos específicos, durante toda uma vida, em ministérios específicos. E nós vamos ler agora Atos 16, de 11 a 15. Atos 16, de 11 a 15. Tá bem? Diz assim: embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia, e no dia seguinte chegamos a Neápolis. Dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana, e ali permanecemos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido púrpura. Enquanto ela ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada, juntamente com sua família, e pediu que hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela, e insistiu até que aceitamos. Essa versão que eu li é na versão NVT, Nova Versão Transformadora. É uma versão que eu acho bem interessante. E nesse texto que a gente acabou de ler, ele vai apresentar uma mulher que, a princípio, nós temos poucas informações.
Lídia, ela é citada nesse pedaço, no finalzinho também, lá de Atos 16, e só. E a informação que nós temos é que era uma mulher de Tiatira, uma natural de Tiatira, que era uma comerciante de tecidos de púrpura, mas que é uma história que, quando a gente vai olhando um pouquinho mais e vai tentando entender essa vida e todo o contexto que ela vivia, a história dela nos revela aspectos profundos de fé, de liderança feminina, de generosidade e de influência. Orientados, então, como a gente viu aqui, orientados pelo Espírito Santo, Paulo e os seus companheiros foram conduzidos à Macedônia. Conforme em Atos 16, 9 e 10, como o Espírito falou com eles, diz assim: naquela noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia, em pé, lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então, decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado a anunciar as boas novas ali. Eu menciono esse versículo para justamente mostrar isso. É Deus. Foi Deus que orientou que Paulo e seus companheiros fossem para a Macedônia. Quando eles chegam, eles seguiram viagem até Filipos, na região da Macedônia, que era uma importante colônia romana. E no sábado, como é de costume, né, eles iam procurar um lugar de oração. Lá não tinha sinagogas. Em alguns estudos e algumas menções que eu vi, muito provavelmente porque não tinham judeus, homens, o suficiente para se ter uma sinagoga. Então, eles vão para a beira do rio e lá eles encontram mulheres que não estão trabalhando, elas estão reunidas, elas estão buscando a Deus de uma certa forma. E uma dessas mulheres é Lídia. E isso me chama muito a atenção, né? Como eu falei no comecinho, as mulheres elas fazem parte do ministério. Jesus, o texto que o Ale leu agora há pouco, da mulher samaritana, é um exemplo assim maravilhoso de como uma mulher mudou uma vila, mudou um vilarejo, porque ela entendeu a mensagem. Ela estava com o coração disponível para receber a mensagem que Jesus estava trazendo a ela. Então, eles observam essa mulher, e no meio desta mulher estava Lídia. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, as mulheres estiveram presentes. Mulheres como Sara, mulheres como Débora, Esther, Ruth, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós vemos a própria Maria, mãe de Jesus, que foi uma adolescente utilizada por Deus, 16 anos, ou menos até, que foi utilizada entendendo qual era o papel que Deus tinha colocado para ela. Ana, a profetisa, que teve um papel maravilhoso e teve o privilégio de conhecer o menino Jesus. A mulher samaritana. Priscila, que vai ser uma das grandes apoiadoras do ministério de Paulo também, e inclusive uma missionária junto com o seu marido, né, dando apoio e levando outros irmãos no período da primeira igreja, os primeiros cristãos. E Lídia. Então, Deus sempre teve mulheres participando da sua obra, em todos os momentos da história. E mesmo em períodos em que a mulher ela não tinha essa característica, ela não poderia, na verdade, ela deveria se anular, conforme a sociedade da época dizia, a cultura, inclusive, também, ela deveria ficar quietinha no seu canto. Mas não, essas mulheres foram e participaram. Esse encontro, ao meu ver, ela é claramente um encontro que foi preparado por Deus. Por isso que eu li Atos 16, 9 e 10, em que fala sobre o sonho de Paulo, a visão que Paulo teve do homem, venha para a Macedônia e nos ajude. É o Espírito de Deus trabalhando. Porque não foi somente Lídia e foram outras pessoas. Na sequência, nós temos Paulo e Silas que pregaram e libertaram a menina jovem adivinha.
E fizeram ainda, ajudaram também ao carcereiro. Então, assim, foram várias pessoas. E aí 2 mulheres, pelo menos, que é mencionado aqui na Bíblia. No versículo, né, como no versículo 14, né, então, Lídia estava no meio desse grupo, que era uma mulher temente a Deus. Eu vou enfatizar esse versículo 14, né? Uma mulher, uma delas era Lídia, temente a Deus, da cidade de Tiatira, comerciante de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Esse breve relato, nesse versículo, a gente consegue ver algumas lições importantes, que eu achei importante, na verdade, enfim. Uma mulher empreendedora. Lídia, como já mencionamos, é natural de Tiatira, que é uma cidade localizada na região chamada Lídia. O nome da cidade também era Lídia. Na parte ocidental da Ásia Menor. Porém, ela morava em Filipos, muito provavelmente por conta do seu próprio negócio. Tiatira era uma região conhecida pela produção de tecidos e pela arte da tinturaria, especialmente pela fabricação de tecidos de púrpura, que era um material extremamente caro. Era utilizado por nobres, por reis, governantes, pessoas de alta patente. Então, só gente de poder aquisitivo alto. Isso nos dá a entender de que Lídia não era simplesmente uma vendedora. Lídia tinha todo um negócio através disso. Lídia tinha influência. Ela tinha uma participação na sociedade. As pessoas a respeitavam por isso. E raramente, se pararmos para pensar naquele período, as mulheres não tinham essa autonomia. Ela não era romana, mas ela fazia parte da sociedade. Ela tinha era uma mulher de uma posição respeitada e uma posição também estabelecida. Uma mulher bem-sucedida. O texto também menciona que Lídia era temente a Deus. Como eu falei no início, Filipos era uma colônia romana, um local onde a cultura, a política e a religião estavam profundamente entrelaçadas. Em muitos casos, não adorar os deuses romanos e o próprio imperador poderiam acarretar em consequências graves. Ainda assim, haviam pessoas naquele lugar que buscavam conhecer o Deus verdadeiro, aquele Deus que eles ouviram falar. Sabemos que Jesus já tinha ressuscitado, nós temos os apóstolos que foram se espalhando. Então, todos os trabalhos, os milagres de Deus, todas as manifestações de Deus e de Jesus, principalmente, que era o ponto, o ápice, era algo que chamava atenção. E se pararmos para pensar, deuses romanos, gregos, são mais humanos do que deuses mesmo, porque toda a mitologia ela é absurda. Lídia provavelmente já tinha ouvido falar de Deus, já tinha ouvido falar sobre a história do povo de Israel, e isso a atraiu, ou seja, o Espírito Santo já trabalhava no coração dela. Ela não tinha muito interesse nesses deuses pagãos, ela não tinha muito essa vontade de se manter firme a deuses que não escutam, não veem, não sentem. Então, ela seguia as práticas ligadas à fé judaica. Mesmo ela não sendo judia de nascimento, ela tinha essa conexão, era onde ela conseguia se aproximar. Por esse motivo, podemos entender que ela estava justamente num sábado, que no judaísmo é o Shabat, é o dia do Senhor, é o dia em que você não faz nada, mas não faz nada, entre aspas, de atividades, mas que você tem esse contato, essa conexão com Deus. E elas estavam lá, ela e as outras mulheres, nesse lugar de oração próximo ao rio. Isso mostra que Lídia, ela estava com o seu coração aberto e ela estava disposta a buscar a Deus. Assim, no momento quando Paulo começa a anunciar o Evangelho, começa a falar de Jesus, ela estava pronta para ouvir.
O que nos leva a mais um tópico, a mais uma lição, que é o coração sensível a Deus. Enquanto, no versículo 14, enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou o que Paulo estava dizendo. Eu acho que toda essa narrativa sobre Lídia, o versículo 14, essa primeira parte, ela já vai nos mostrar assim, acho que um dos pontos principais. Quem abriu o coração de Lídia? Foi o Senhor. Não foi a Lídia, ou não foi a maneira como Paulo falava, que fez com que Lídia, nossa, acho que é interessante esse Deus, esse Jesus, acho que eu vou me aproximar dele. Não. A transformação dela começou no coração por meio da ação de Deus. E o próprio Deus abriu o seu entendimento para que ela entendesse, para que ela compreendesse a mensagem. Eu acho isso muito maravilhoso, porque nos mostra que nós, como seres humanos, não temos a menor capacidade de convencer as pessoas. Quem vai convencer as pessoas é o Espírito de Deus. Você pode falar, você pode gritar, você pode berrar, não vai adiantar. Claro, o seu exemplo, a sua vivência, isso vai contar. Mas se aquela pessoa não estiver disposta, não estiver com o coração aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem para ela, de nada vai adiantar. Você vai falar como se você falasse para a parede. Você vai ficar gritando, se esgoelando. Né? Então, se fosse assim, os pregadores, por exemplo, na Praça da Sé, nós teríamos todo mundo convertido, se dependesse de nós. Mas não. Isso nos lembra que a conversão, ela é obra de Deus. E é fundamental que para uma transformação espiritual, nós estejamos sensíveis à palavra dele. E isso não é uma coisa que assim, pá, aconteceu. Não. A gente já veio vindo que Lídia era temente a Deus, ou seja, ela já tinha ouvido falar de Deus, ela conhecia os feitos de Deus. Então é algo que vem sendo trabalhado na vida dela. Ela já estava sensível para ouvir. Quando a gente entrega os nossos corações a Jesus, ele começa uma obra que transforma não apenas a nossa vida, mas tudo aquilo que está ao nosso redor. Deus procura corações que estejam sinceros e dispostos a recebê-los. Habilidades, posições sociais, recursos podem se tornar ferramentas importantes, mas o que realmente importa a Deus é o seu coração, e que o seu coração esteja aberto à palavra dele. A conversão de Lídia, ela vai marcar um momento significativo na expansão do evangelho, pois o anúncio das boas novas avançava por novas regiões, ultrapassando fronteiras culturais e geográficas. Muitos acreditam que Lídia foi uma das primeiras convertidas da região da Europa. Através de Lídia, muitas outras pessoas tiveram acesso depois a Cristo. Viram na vida dela o que Jesus fez. Então, ela foi realmente uma das ferramentas que fazia parte do propósito de Deus. Acho que isso é o mais bonito. É você ver como as coisas vão se entrelaçando de tal forma que mostra como Deus... Às vezes as coisas parecem que nossa, parece que está tudo perdido. Não. Deus tem o controle daquilo. E elas vão acontecendo conforme o projeto, conforme aquilo que Ele tem para a vida de cada um de nós. Um outro aspecto que me chama a atenção de Lídia é que ela tem uma fé que alcança a família. No versículo 15, ele vai falar assim: foi batizada juntamente com sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que de fato o Senhor vem, que eu de fato creio no Senhor, venham e ficam em minha casa, disse ela, e insistiu que aceitássemos. Lídia mostra, o texto, como a gente já viu, era uma mulher de negócios, bem-sucedida, era uma mulher independente, uma posição de liderança. Muito provavelmente, não sabemos, não podemos afirmar, mas muito provavelmente ela poderia ser solteira ou viúva. Ela era a matriarca, vamos dizer assim, a matriarca da família, se caso fosse viúva. Eu gosto de pensar que ela é solteira, porque eu sou solteira.
E a gente vê, às vezes, nós, como solteiros, ficam pensando, qual que é meu papel na igreja? Principalmente mulher ainda, no ministério. A gente ouve muito que nossa, é casar, é ter filhos, é um sonho, mas, às vezes, não é o que Deus deseja para nós. E que eu ainda estou trabalhando com Ele. Enfim. Mas eu gosto de pensar que Lídia é um exemplo de uma mulher que, mesmo que fosse viúva, ela já não tem mais a posição, ela já não tem um homem, uma figura masculina, não tem mais aquela pessoa. Ela provia para casa, ela que dava o sustento para casa. Então, isso mostra para a gente a influência que ela exercia sobre a família. E a conversão dela não foi apenas um acontecimento individual. Ela não guardou para si a própria fé. A fé dela alcançou aqueles que estavam na sua casa. E todos foram batizados junto com ela. Então, assim, às vezes eu fico pensando, nossa, mas tão rápido, né? Você fica imaginando, tão rápido. Mas, com certeza, é tudo um processo. E a gente tem o Espírito de Deus que está naquele momento. Que está influenciando, que está trazendo aquela família para ele. E a Lídia foi um instrumento nas mãos de Deus para a família, ou seja, começou dentro de casa. A partir dali, começa a se expandir, né? A história de Lídia, ela nos lembra da importância de viver e compartilhar o Evangelho. Uma vida transformada por Cristo pode influenciar uma família, pode influenciar um bairro, pode influenciar uma cidade e até mesmo toda uma geração. Através de uma pessoa, uma mulher com o coração disposto, o Evangelho entrou e foi sendo propagado através dela. Um outro aspecto que chama a atenção de Lídia era uma mulher generosa e hospitaleira. Após a conversão, Lídia demonstra imediatamente a generosidade e a hospitalidade. A gente viu no versículo 15 que ela, na hora, já fala, vem ficar na minha casa. Se vocês me consideram realmente que eu aceitei a Cristo, venham ficar na minha casa. Certamente a casa dela era grande, ela podia, ela dava esse espaço, mas ela não pensou duas vezes, do tipo assim, será que eu chamo, será que eu não chamo? Não, venham e fiquem em minha casa. A sua atitude revela que a fé não ficou apenas na palavra, não ficou apenas no receber. Ela teve a ação para ser a diferença na família e ela teve a ação para estar disposta, para colocar os recursos dela no reino de Deus, naquele momento em que ela entendeu a mensagem. E tudo isso para servir a Deus. Com o tempo, sua casa se tornou um ponto de encontro para os primeiros cristãos. A Bíblia não relata muita coisa, mas há de se entender que aquele foi um dos pontos em que cristãos foram sendo recebidos. A primeira igreja foi sendo trabalhada ali também dentro, na casa de Lídia. Mais tarde, quando Paulo e Silas são libertos da prisão, depois de terem libertado a menina adivinhadora, foram presos. Tem aquele relato com o carcereiro, que também é salvo através da mensagem. Eles voltam para a casa de Lídia. E ali eles encontram os irmãos e são encorajados. Isso está em Atos 16, 40. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia. Ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez. Depois partiram. Isso nos mostra que ela estava disposta, seu coração estava disposto. A história de Lídia é um exemplo claro da providência e da soberania de Deus. Como a gente viu, Lídia já era uma adoradora de Deus. Ela já conhecia, ela já tinha ouvido falar dele. Porém, assim como Cornélios, em Atos 10, aquele que Pedro é transformado também antes, e que daí ele vai e fala com Cornélio, assim como Cornélio, que já ouviu falar de Deus, não ainda conhecia sobre Jesus. Mas eles já tinham isso em seu coração.
essa providência já era, a providência divina, ela já estava sendo trabalhada na vida deles. A soberania de Deus estava sobre a vida deles. Deus, então, redireciona os passos de Paulo e de seus companheiros e garante que Lídia esteja no lugar certo, na hora certa, para ouvir a mensagem da salvação. Nessa história, a gente vê a soberana ação de Deus na salvação, como Jesus afirmou em João 6,44. Ninguém pode vir ao Pai se o Pai que me enviou não o trouxer. É um processo divino, é um processo de Deus. É Deus que vai trabalhando nas nossas vidas. Também temos o vínculo imediato que nasce entre aqueles que compartilham a mesma fé. E assim como a gente viu, Lídia demonstra a gratidão, a hospitalidade àqueles que trouxeram as boas novas. Ela ajuda, ela se coloca à disposição. Venham e fiquem em minha casa. E a sua casa se torna um espaço de acolhimento para a igreja nascente. Então, falei para vocês que era uma mensagem mais simples, curta, ela já está acabando. Mas eu acredito que não tem muito o que ficar falando a respeito. É uma mulher que me chamou a atenção justamente por a gente não tem informações, nós não sabemos se ela foi casada ou se ela é viúva, se ela é solteira. Porém, nós vemos uma mulher que reflete muitas Lídias nos nossos dias atuais. Temos mulheres empreendedoras, temos mulheres que são mães e empreendedoras, temos mulheres de famílias, temos mulheres chefes de famílias que tiveram que assumir as suas famílias. E eu acho que vai muito mais além de um discurso. Não é um discurso que vai mudar a situação das mulheres, mas é também a maneira como nós, mulheres, nos enxergamos. Lídia, ela já se enxergava como uma filha. Ela já conhecia Deus. E o que chama a atenção dela também é que ela não era rainha, ela não era profetisa, nem uma líder política. Ela era uma mulher comum, como cada uma de nós aqui, cada uma com as suas responsabilidades do dia a dia. Porém, ela era uma mulher que tinha um coração disponível para Deus. E isso foi o suficiente para que o Senhor escrevesse o seu nome na história da igreja. Então, eu creio que quando nós temos o coração, quando Deus encontra um coração aberto, um coração disposto a obedecer, um coração que está realmente disponível e desejando ser preenchido por algo a mais, é ali que Ele vai trabalhar. E Ele vai fazer com que todas as situações vão cooperando. Ele vai trazer pessoas, Ele vai orientar. E, acima de tudo, é a transformação. Como Lídia, devemos ser mulheres, e não só mulheres, homens também, porque nós somos iguais. Devemos ser pessoas que estejam abertas ao Evangelho, à mudança, à transformação, à hospitalidade, à generosidade. A abrir as portas de suas casas. Ah, não posso abrir, minha casa é pequena. Você tem outras formas de poder ajudar. Você tem outras formas de poder fazer a diferença na vida do outro. O falar, o agir. Sabendo que, se aquela pessoa ela é de Deus, Ele vai falar o coração dela. Nós temos que agir, nós temos que estar dispostos. Assim como Lídia estava disposta a ouvir a Deus. Quando Deus encontra um coração aberto, Ele pode transformar uma casa em uma igreja, uma pessoa em um instrumento de transformação para toda uma geração. E foi o que Ele fez com Lídia e tantas outras mulheres na Bíblia. Elas estavam dispostas com seus corações abertos e Deus as transformaram em instrumento. E elas fizeram a diferença na vida de muitas pessoas. E é isso que eu acredito que Deus quer que pensamos. Estamos nós com o coração disponível?
diante de tantas coisas, às vezes eu me pego também, o dia a dia é tão louco, com muita coisa acontecendo. Às vezes você fala assim, nossa, podia melhorar aqui, podia melhorar ali. Mas muitas vezes Deus nos pergunta, mas você está disposto para me ouvir? Você está disposto para fazer aquilo que eu tenho para você? A deixar um pouco aquilo que você tem feito e olhar para Jesus, olhar para aquilo que eu tenho para você? Eu acho que é isso que nos vai ajudar a trazer, a nos dar a transformação. É estarmos dispostos a Ele. É estarmos nos achegando a Cristo. Assim como Lídia e assim como tantas outras mulheres. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado com vocês. Qualquer erro teológico, a gente conversa com o pastor. E eu gostaria de orar e também chamar o conjunto de louvor. E que nesse próximo louvor que nós vamos cantar é justamente isso. É estar com o coração disposto. Disposto a ouvir a palavra de Deus. Disposto a obedecer aos mandamentos. A obedecer e a ser a diferença na vida das pessoas. Que Deus possa realmente falar ao coração de você e renovar. Que o seu papel como cristão não seja apenas sentar no banco da igreja, mas seja fazer a diferença, seja na sua casa, na sua família, mas no arredor de você, no seu trabalho, na escola. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor. Obrigada, Deus, pelo exemplo de muitas mulheres. Obrigada, Senhor, por ver que o Senhor valoriza a mulher, o Senhor ama a mulher. Mesmo que muitas vezes a sociedade tenta impor outras ideias, mesmo quando a gente vê tantas situações acontecendo, violência, ó Deus, é lindo ver que o Senhor nos ama, o Senhor guarda cada uma de nós, Pai. Que nós estejamos, Deus, que nós mulheres, que homens, que todos juntos, como filhos de Deus que somos, possamos estar sempre com os corações dispostos a te ouvir, Pai. Com os corações dispostos a obedecer aquilo que o Senhor tem. Assim como Lídia, como a mulher samaritana, como tantas outras mulheres na tua palavra, Deus, estavam dispostas a agir de acordo com a tua vontade. Que nós também tenhamos isso em nossos corações, Pai. Que possamos fazer a diferença. Que possamos ser instrumentos nas tuas mãos, Deus. Que possamos, Deus, mudar uma geração. Os filhos, os netos, os sobrinhos. Que possamos, Senhor Deus, fazer a diferença na vida deles. E como igreja, Pai, fazer a diferença na sociedade, Pai. É o que nós te pedimos, Deus. E nós agradecemos por essa oportunidade, por teu amor e cuidado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.